Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Como é bom buscar ao Senhor, como é bom experimentar a presença de Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versos de 46 a 49. Lucas 6, de 46 a 49. A palavra do Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo a casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas aquele que ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando-a uma pilha de ruínas. Só até aí, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero ser ministrado pela palavra. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de falar comigo. E é com essa sede de Deus que eu te peço, Espírito Santo, abre os meus ouvidos e abre o meu coração para que eu seja edificado pelo Senhor, para que eu seja desafiado pelo Senhor, para que eu seja conduzido pelo Senhor naquilo que é a sua vontade na minha vida. Então eu te peço que esse momento seja especial para mim, seja um lugar, seja um momento, uma oportunidade de receber na terra do meu coração semente que dará fruto e fruto que permanece. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Certa vez, um engenheiro foi chamado para avaliar uma casa recém-construída, uma edificação nova, que já estava com rachaduras profundas. O projeto, embora fosse novo, moderno, muito bem equipado, com excelentes materiais, parece que teve a fundação construída às pressas. E se você já mexeu com reforma ou construção, você sabe que o alicerce é essa parte que a gente gasta uma grana danada e a gente não enxerga muito isso aí. A gente gasta muito dinheiro para fazer as bases e a gente não enxerga isso durante o dia. Então, quando nós falamos sobre construção, falamos sobre coisas que nós enxergamos e coisas que nós não enxergamos. Não é muito diferente de arrumar um carro. Se você já tem um carro com alguma idade, você vai reparar que você vai começar a gastar com ele. E o triste das manutenções é que elas não vão ser um dinheiro que você investe e vai te trazer um carro novo. Você investe para ter o carro de antes. Você investe para continuar andando não mais rápido ou mais confortável. Você investe para continuar andando como estava antes. Nós gastamos um dinheiro com um negócio que está ali debaixo do capô. A gente gasta um dinheiro com um fiozinho que estragou. E assim também fazemos com as nossas casas. A gente gasta um dinheiro com impermeabilização. É ou não é verdade? Isso aí dá um problema se você não faz bem feito. A gente gasta um dinheiro com estrutura, porque qualquer coisa, um dia você começa a mexer na casa e as rachaduras aparecem. Nós gastamos dinheiro com os dutos e conduítes para que a gente consiga fazer a rede elétrica bem feita, mas ninguém está vendo a qualidade daquele fio, da marca do felino que você colocou lá na sua casa. Mas você colocou da marca do felino, né? A marca do felino já ensina, né, que tem que ser daquela marca lá. A gente investe em coisas importantes. Mas quão ruim é construir ou edificar algo que é apenas bonito esteticamente, mas problemático estruturalmente? Bom, Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando sobre algum tipo de pessoa que está ali. O cenário você já conhece. O capítulo 5 de Mateus nos conta Jesus ensinando o Sermão da Montanha. E nós vamos acompanhar essa narrativa nos capítulos seguintes. E no final dessa explicação, onde Jesus traz uma mensagem profunda sobre a vida,
Jesus fala sobre qualidade de vida, Jesus fala sobre sabedoria, mas fala principalmente sobre o reino de Deus. E depois de ensinar com tamanha maestria, Jesus chega nessa parte do discurso, onde ele está diante de uma multidão de pessoas e ele faz uma espécie de anedota final. E ele faz uma comparação, a comparação que nós lemos. Existem tipos de pessoas diferentes no meio da multidão. E para isso, nós nos deparamos com uma figura muito importante que Jesus estabelece aqui, que é a figura da rocha. Para muitas pessoas, essa rocha pode significar muitas coisas. Eu já vi gente dizendo que a rocha é a lei de Moisés, de que a rocha é a lei de Moisés interpretada por Jesus. Talvez você possa dizer que a lei de Moisés é o próprio Jesus. Mas no contexto que nós lemos, Jesus está falando sobre um alicerce, a obediência. A rocha é a obediência. Nós nos deparamos então com uma coisa muito importante nesse texto. O foco não é o quanto nós sabemos da palavra, mas o quanto nós obedecemos daquilo que nós já sabemos. Existe uma grande diferença entre nós acumularmos conhecimentos bíblicos ou entendimento acerca de Jesus e de nós levarmos uma relação com Ele, de que Ele é o nosso Senhor e nós somos seus súditos. Existe uma grande diferença entre muitos aqui saberem as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus e de sermos seguidores obedientes de Jesus. Existe uma grande diferença. E para Jesus a comparação ela é bem simples. Ela se dá mais ou menos assim. Nesse contexto nós temos uma imagem, e a imagem que eu tinha é que existe uma pessoa que constrói a casa na areia da praia e uma pessoa que constrói a casa numa montanha, numa pedra, numa rocha. E na verdade a ideia de Jesus é um pouco mais prática com as pessoas daquela época. Imagina que são construídas duas casas e os dois homens se botam a construir suas casas e um deles edifica a casa com um alicerce na rocha. Ao lado existe outra pessoa mais preguiçosa, vamos colocar assim, que edifica a casa diretamente sobre o chão, sem se preocupar com o alicerce, por qualquer motivo que seja que nós podemos figurativamente supor. O que acontece é que na região da Galileia, a areia do texto se refere a esse tipo de solo arenoso, esse barro que solta fácil, que sofre muito com o período das torrentes. No período de inverno, naquela região, as chuvas trazem uma torrente de águas, e é mais ou menos assim, as casas são levadas pela água da chuva. E é nesse contexto que nós vemos essa figura de uma casa bem edificada e uma casa mal edificada, e qual é o impacto disso depois que as torrentes passam. Jesus faz uma comparação com a nossa vida. A edificação da casa não é diferente da edificação da vida. Pessoas podem edificar suas vidas em cima de coisas sólidas ou em cima da areia. E Jesus já estabelece a comparação. Quem ouve o que ele diz, os seus ensinos, as suas ordens, e obedece, é como quem constrói a casa sobre algo sólido. Quem ouve as coisas que Jesus ensina e não obedece, é como quem constrói a casa direto sobre a areia. Quando as tempestades vierem, aqueles que estão alicerçados em algo sólido permanecerão. Aqueles que estão alicerçados em ideias, em conceitos, ou na não obediência de Jesus, ou ideias e conceitos distantes de Jesus, não subsistirão na fé. Essa é a ideia. Então, nessa comparação, nós entendemos então o que Jesus quer dizer. Na multidão onde Jesus está ensinando, durante o Sermão da Montanha, nós encontramos vários tipos de pessoas. Dentre eles, eu gostaria de destacar 3 tipos de pessoas
que estão ouvindo o que Jesus está ministrando. E que, por meio do ensino de Jesus e dessa comparação, essa história pode trazer uma edificação decisiva para a sua vida. Talvez não, com certeza, se você não entender o que nós vamos conversar aqui hoje, você vai ter muita dificuldade de entender qualquer coisa sobre o que Jesus tem para a sua vida. Se você não entender esse conceito, você não vai conseguir entender absolutamente nada do que Jesus quis ensinar para você. Se você não entender esse conceito, todas as coisas que nós falamos e falaremos de Jesus se tornarão abstratas e impraticáveis para você. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Bom, e diante disso, nós então nos encontramos com a primeira sentença desse texto. Existem 3 tipos de ouvintes. 3 tipos de pessoas constituem aquela multidão de ouvintes que estão sentados ao pé do monte ouvindo Jesus ensinar. O primeiro deles é o ouvinte distraído. E para que você não fique distraído, repita comigo: ouvinte distraído. Quem é o ouvinte distraído? São aquelas pessoas que elas estão ali simplesmente por qualquer motivo que não seja o que Jesus quer dizer. E no meio das multidões existem pessoas que não estão ali por conta da mensagem ou por conta do mensageiro. Elas simplesmente estão ali. Muitas pessoas se achegam na multidão para ouvir Jesus ensinar, porque ouviram falar que ia ter um rolê, que ia ter alguma programação, um evento, e todo mundo foi, então eu vou lá ver o que está acontecendo. Esses dias eu vi uma notícia de que teve um acidente aqui na Mato Grosso, um carro perdeu o controle, derrubou um poste, e você vê nas câmeras, né, as pessoas já saindo dos estabelecimentos para ver o que aconteceu. Muitas pessoas no meio da multidão só foram lá para ver o porquê da multidão. Muitas pessoas só estavam ali para ver o que estava acontecendo. E todas as vezes que Jesus fala, seja pela palavra, seja nos momentos onde nós nos reunimos aqui e a palavra também é ministrada, existem pessoas que estão aqui por motivos variados. Tem o jovem que veio por causa da menina que é crente. Isso é uma realidade. Tem aquele cara que veio porque a esposa obrigou. Tem o filho que veio porque os pais obrigaram. Tem aquela pessoa que veio só porque não tinha nada para fazer em casa. Tem a pessoa que está aqui por conta do movimento, porque meus amigos vão, porque eu não vou ficar de fora, eu só vou ir lá. Essas pessoas, elas escutam, ou melhor, estão num ambiente onde Jesus está falando, e elas não estão necessariamente preocupadas com o que Jesus está dizendo. Elas não estão preocupadas com a mensagem, elas simplesmente estão aqui. Existe um público de pessoas que não ouve o que Jesus diz, que talvez até preste atenção em um momento ou outro, mas ela não está interessada no que Jesus tem a dizer. Talvez Jesus vai dizer alguma coisa ou outra que chama atenção, vira um bom de um post. Puxa, o pastor falou isso, clique, foto do púlpito, frasezinha, a gente marca lá e posta. Para muitas pessoas, o culto é isso. O ambiente onde nós ouvimos é isso. Nós só estamos ali. Os motivos não têm a ver com comprometimento pessoal meu de estar ouvindo da parte de Deus. Eu só estou ali. Quantas pessoas se assentam diante de Jesus simplesmente por qualquer outra coisa? Quantas vezes nós nos achegamos nos ambientes onde Jesus está simplesmente por qualquer outro motivo? Pela obrigação, pelo hábito, pelos amigos. Esse é o primeiro tipo de ouvinte. Diante de Jesus existem pessoas que só estão ouvindo sem atenção. Mas existe também um segundo tipo de ouvintes, que são aqueles ouvintes que conhecem, que são os ouvintes que já sabem alguma coisa, eles estão interessados na mensagem. E durante a jornada de Jesus na Galiléia, em Jerusalém, nós enxergamos que essas pessoas estão sempre por ali. Mestres da lei, pessoas de grande jornada de fé, os famosos talmidim, seus mestres, os seus ravinos, estão ali e ouvem Jesus falar.
E no nosso meio, em nosso meio, na multidão que está ouvindo Jesus, também existem pessoas que conhecem bastante de Jesus, que gostam do conteúdo, que apreciam o que está sendo ensinado. Gente que gosta de uma boa palavra expositiva, que aprecia um bom pregador famoso, que quando a igreja X trouxe o pastor conhecido, ele vai lá, ele participa da conferência X, do congresso Y, ele tem a coleção das Bíblias com os melhores comentários, ele sabe quem são os melhores autores cristãos, ele já passou da fase do café com Deus Pai. E agora ele está lendo o devocional do pastor Israel Belo de Azevedo. Bom dia, amigo. O pessoal da Itacuriçá podia me patrocinar, estou brincando. Ele já está em outro nível. Existem pessoas que conhecem Jesus, que sabem qual é a ideia de Jesus, e elas estão ali para ouvir. E elas acumulam muito conhecimento. Mas qual é o asterisco sobre essas pessoas? São pessoas que escutam, mas não praticam. São pessoas que conhecem muito acerca de Jesus, mas andam pouco com Jesus. É gente que escuta muito o que Jesus ensina, mas obedece pouco. Pessoas que sabem as coisas que são certas, as coisas que são moralmente alinhadas com a vontade de Deus, mas elas caminham em paralelo. Se você citar um versículo, ela sabe completar. Na oração desse irmão, dessa irmã, às vezes você vai ouvir como a tua palavra diz, Senhor, nunca vi o justo mendigar o pão. Os ouvintes que são conhecedores, meros conhecedores, eles não estão preocupados com a prática. Para eles aquilo é um baita de um workshop. Workshop com Jesus, ao pé do monte hoje, às 5, tem certificado, vale horas complementares para a faculdade. Workshop com Jesus. Diante de Jesus existem pessoas que conhecem muito sobre a palavra, que conhecem muito sobre o que Jesus tem a dizer, mas vivem muito pouco da relação que Jesus estabelece. Jesus, quando abre a sua boca e fala à multidão, fala sobre as durezas da vida e do nosso coração, sobre os dilemas daqueles que são chamados a caminhar no reino de Deus, mas ainda assim lutam com as realidades dessa vida, e para essas pessoas o conteúdo é fantástico. Mas e a vivência? Existe uma larga diferença entre só ouvir qualquer coisa e de ser alguém atento. Mas ainda assim, existe uma diferença entre ouvir e obedecer. Esse possível abismo é o cenário de muitas pessoas. Tantas pessoas quantas podem ser utilizadas como uma ferramenta de condenação. As multidões que diziam Hosana eram as mesmas multidões que diziam crucifica-o. Você já ouviu isso? As multidões que conhecem muito sobre Jesus e não vivem a obediência, não experimentam o valor daquilo que sabem. Vale mais, então, um pouco conhecer profundamente praticado do que um dicionário de conteúdo sem vivência. Vale mais a humildade de dizer, "Sê propício a mim, pois sou pecador", do que uma multidão de versículos decorados com um coração arrogante. Você pode dizer no seu lugar, mas eu não tenho um coração arrogante. O coração arrogante não se revela apenas quando nós rechaçamos o conteúdo que nós ouvimos, mas também quando nós não admitimos que não há interesse em nos engajarmos com o que é dito. A diferença entre o discípulo de Jesus e um seguidor que está no meio da multidão está no comprometimento com as palavras do seu mestre. Qual é o compromisso que nós temos com o que Jesus está dizendo? Quando Jesus olha na multidão, ele olha para mim e para você, e o que ele enxerga? Um bom ouvinte? Uma pessoa que está anotando? Ou um servo obediente? É uma boa pergunta. Existe ainda um terceiro tipo de ouvinte no meio da multidão. O ouvinte obediente. Para essa pessoa, a orientação bíblica é muito mais profunda.
Porque existe um comprometimento entre ouvir e obedecer. As coisas que Jesus fala dizem direto no coração dessa pessoa sobre o que agora a vida dela vai ser. Então os dilemas da vida se tornam ainda mais complexos. Ele entende que quando Jesus fala sobre santidade, aquilo diz respeito às suas escolhas, inclusive aquelas que ninguém vê. Aquelas decisões, posicionamentos e comportamentos que ninguém vai estar ali para julgar. A pessoa que ouve e obedece, ela entende que todas as vezes que Jesus abre a boca, existe um desafio para que o nosso corpo viva a sua vida. As pessoas que obedecem a Jesus têm um dilema moral muito profundo todas as vezes que se deparam com a palavra do Senhor. Porque elas levam a sério o que Jesus quer dizer. Quando Jesus diz que é melhor cortar a mão do que com as duas ir para o inferno, entrar no caminho da perdição, a pessoa que obedece entende exatamente do que ela tem que abrir mão. Uma diferença entre o coração daquele ouvinte que não pratica para aquele que pratica é exatamente o impacto dessas palavras. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e não obedece, para ela, as coisas só vão ser seguidas se ela sentir. Não basta saber. Eu preciso sentir de Deus. É que assim, pastor, Deus não falou comigo que é para eu terminar com essa menina. Deus não colocou no meu coração que esse negócio que eu estou fechando com o meu sócio, que está meio torto, não é de Deus. Então eu estou orando. Eu conheci essa outra mulher aqui, fora do meu casamento, mas vai que é de Deus, né? Vai que é ela que Deus tem para mim, e agora é uma chance de eu recomeçar do zero. Vai que Deus fala comigo. Eu já ouvi isso. O coração de quem só escuta e não obedece, ele sempre precisa de mais uma confirmação. A palavra de Deus, o ensino de Jesus nunca é suficiente. Sempre há necessidade de uma experiência mística, profunda e sobrenatural, para que uma decisão seja tomada. Se claramente para o Senhor existe um valor que norteia como nós decidimos e tomamos as decisões da nossa vida, a pessoa que só escuta, ela sempre vai dizer: mas eu preciso sentir paz no meu coração. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de mais um sinal. Mas a pessoa que está comprometida em obedecer a Jesus, ela já entendeu. E isso é muito mais profundo. Isso é tão profundo quanto cavar um alicerce. Construir a nossa jornada de fé na obediência exige de nós mãos calejadas para cavar profundamente aonde nós vamos estabelecer a nossa vida, sobre o que nós vamos organizar a nossa história. As pessoas que escutam o que Jesus tem a dizer são como um marinheiro experiente, que não teme o mar, porque ele sabe ajustar as velas e confiar na solidez do barco. Assim é o discípulo que pratica o que Jesus ensina. Ele não evita as tempestades da vida, mas ele atravessa cada uma com firmeza. Porque o seu fundamento é Cristo e a obediência é a âncora que o sustenta. Quando nós não estamos comprometidos com o que Jesus está nos ensinando, nós somos levados por qualquer ideia, do nosso coração inclusive. Quando nós não estamos comprometidos com Jesus, a palavra de Deus se torna um desafio tedioso. As coisas de Deus são desinteressantes, são impraticáveis. Obedecer a Jesus nisso é impraticável para mim, pastor. Mas isso que o senhor está falando vai fazer eu abrir mão do meu sonho. Mas se eu for obedecer a Jesus nisso, eu vou estar sendo radical. Mas se eu for obedecer nessa área, eu vou perder muito de dinheiro, de relacionamento. Talvez as punições que virão sobre mim serão incontáveis. Como eu vou reparar as coisas se eu resolver
obedecer a Jesus? Como eu vou reparar o meu casamento se eu resolver obedecer a Jesus? Como eu vou sustentar a minha casa se eu for obedecer a Jesus? Como eu vou viver a minha vida do jeito que eu montei ela? Como eu consigo administrá-la se eu tiver que obedecer? Se justamente naquilo em que eu não quero abrir mão, eu tiver que abrir. Se eu tiver que colocar a mão naquele dinheiro, se eu tiver que abrir mão daquele relacionamento, se eu tiver que dizer não para aquelas oportunidades. O quanto custa construir a casa sobre a rocha? A analogia é inquestionável. Veja bem, quem constrói a sua vida no conceito do cristianismo, constrói a vida em cima de um conceito abstrato. Porque falar sobre regras religiosas, sobre fé, é uma coisa abstrata, é difícil de dizer. Quer ver uma coisa? Se eu disser aqui para você aqui uma palavra poderosa para o seu coração, que Deus está me revelando aqui, eu estou tendo uma visão. Deus manda te dizer hoje, para que você entregue na mão do Senhor. Pum, entramos em parafuso. O que é entregar na mão do Senhor? É não fazer nada? Não, é fazer alguma coisa. É fazer o quê? É orar? É ir atrás de fazer uma outra parada lá? Eu não sei. A gente entra em parafuso. Porque nós estamos falando de coisas abstratas. E nós buscamos, às vezes, o abstrato, porque ele não me compromete com obedecer o que Jesus está claramente ensinando. Agora, quando nós falamos sobre a rocha, ela é muito sólida. Quando nós obedecemos, nós pegamos a ideia do que Jesus diz, que é abstrata, e nós damos uma forma para ela. Ela vira uma atitude prática. Quem quiser ir lá e vai ver que ele mudou. Que ele fazia e agora não faz mais. De que antes ele seguia um caminho, agora ele segue outro. De que as coisas mudaram. De que agora a palavra de Deus é suficiente. Essa é a verdade. Quando nós obedecemos, nós pegamos aquele conceito sem forma e nós tornamos ele físico, real, sólido. E para Jesus, quem apoia a sua vida em coisas sólidas como a obediência, essa pessoa consegue passar por tudo. Não é uma doença, não é uma perda, não é um desemprego, não é uma enfermidade de alguém que está próximo, não é a falta de um filho que vai fazer com que essa pessoa desconfie de Deus, porque a vida dela está pautada em obedecer a Jesus, e não apenas em ouvir. Nós precisamos ser obedientes. O cristianismo não está em você saber coisas sobre Jesus, mas consiste em uma coisa só, que está acima de todas as outras: ouvir e obedecer. A diferença entre a multidão de pessoas ouvintes e os discípulos é que os discípulos obedecem. Mas eu não concordo, eu acho que é homofobia, eu acho que é machismo, eu acho que é antiquado, eu acho que é radical, eu acho que é exagerado, eu acho que é religiosidade demais, mas eu obedeço. Você não precisa concordar com Jesus. Jesus vai chamar pessoas que eram claramente vistas como marginais e afastados de irmãos. As pessoas não concordavam com isso, mas os discípulos tratavam como irmãos porque obedeceram. Nós não precisamos concordar com Jesus, nós precisamos obedecer, e obedece porque tem fé. A fé leva a uma prática sólida, um alicerce onde os cristãos apoiam sua vida. Nós não apoiamos as nossas vidas em ideias sobre Jesus. Nós apoiamos a nossa vida em obedecer ao que Ele manda. Essa é a diferença. Isso é sólido. Se Deus diz que é assim, eu posso não entender, não aceitar, mas eu obedeço. Ah, pastor, eu não concordo. Tá tudo bem. Os discípulos obedecem. Essa é a verdade. Nós não fomos chamados para caminhar segundo a nossa interpretação de Jesus, sobre o que nós sentimos de Jesus.
O púlpito se torna uma arma perigosa quando nós começamos a apoiar a nossa vida em comunidade no que o pastor sentiu, no que você sentiu. Quantas pessoas sentiram coisas terríveis? Quantas coisas terríveis você já sentiu diante de uma discussão? Eu adoro esse exemplo. Quando a gente discute, a gente sente um borbulhar aqui. Aí a gente vai para casa pensando, podia ter dito aquilo. Mas se ele dissesse isso, eu diria aquilo. Da próxima vez, na hora que ele falar, vai ouvir. Por que a gente é assim? Porque os nossos sentimentos são voláteis. Nós não podemos basear a nossa vida no que nós sentimos sobre Deus. Quantas pessoas entram nessas portas, participam dos cultos e dos pequenos grupos, buscando sentir de Deus. Eu não posso garantir, dentro desse espaço, nenhuma experiência sobrenatural. Sabe por quê? Porque não dá para controlar o que o Espírito Santo faz. Não dá para engessar o que Deus faz aqui dentro. As grandes experiências com Deus que você vai ter são as experiências onde você vai obedecer. A gente acha que experiência com Deus é pular, rodar e falar coisas, mas as grandes experiências com Deus são quando você obedece. Porque essas experiências mostram que o teu coração mudou. Quando isso não acontece, nós não tivemos experiência com qualquer coisa que seja Deus. Nós tivemos experiência com o nosso emocionalismo, tivemos experiência com a música, tivemos experiência com a irmã da oração, mas nós não tivemos experiência com Deus. Experiência com Deus gera transformação. E as profundas experiências que você vai ter com Deus são por meio de obediência. Simples assim. Mas pastor, e se eu não sentir? Faça. Essa é uma experiência ainda mais sólida, porque você não está baseando a sua vida num sentimento que você pode mudar o entendimento sobre ele depois. Você está baseando a sua vida na clara visão de que você obedece o que Deus mandou. Simples assim. Eis a diferença entre ouvir e obedecer. Nós não fomos chamados para ser apenas os que ouvem, nós somos chamados a obedecer. E hoje eu tenho certeza que Deus está chamando pessoas aqui a um passo de obediência. Eu não quero usar de psicologia para falar sobre isso, mas Deus está falando com cada um de nós, muito obrigado, sobre nós entrarmos em um ambiente de obediência, de abdicação. O que o Senhor nos pede hoje, que para nós é um desafio. O que o Senhor pode falar conosco numa noite como essa, que nos levaria a uma mudança profunda de vida? Nós precisamos levar o que Jesus disse a sério. Essa é a grande questão. Uma música diz assim, hoje eu compreendi o amor de Deus mais uma vez. Quando nós compreendemos o amor de Deus mais uma vez, é mais uma vez que nós temos a oportunidade de perceber que Ele nos chama para alguma coisa, que Ele nos tira do lugar, que Ele nos ensina algo que gera em nós movimento. Nós precisamos nos mover em obedecer. Quando nós não estamos nos movendo em obedecer, nós estamos nos movendo em sentir. E aonde tem gente sentindo, a gente vai. Aonde tem gente construindo casa, a gente está lá no meio das construções. Mas e quando Deus nos chama a cavar? Enquanto muitos levantaram 1, 2, 3 casas, aqueles que obedecem ainda estão cavando, ouvindo, praticando, construindo suas vidas em cima de uma base sólida. O que é a rocha? É a obediência. Jesus é a nossa rocha sólida porque nós obedecemos o que Jesus manda. Quando Jesus se apresenta como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos então que temos um compromisso com o nosso Senhor e nós precisamos obedecê-lo. O que hoje o Senhor te chama a entregar em obediência? O que hoje o Senhor te chama a seguir em obediência? Quais são as experiências profundas com o Espírito Santo que você vai ter? O quanto o Senhor pode entrar na sua vida e mudar as coisas de lugar.
mudar as suas prioridades, mudar as suas expectativas, mudar os seus planos, mudar a forma como você administra seu dinheiro, como você administra seu tempo, seus relacionamentos, o quanto Jesus tem autonomia para mandar em nós. Essa é uma conversa que para Jesus é muito simples. Jesus faz uma comparação peculiar. Aquele que ouve e obedece é como um homem prudente. Aquele que ouve e não pratica o que Jesus ensinou, Jesus chama de nécio. Quem somos nós? Aqueles que ouvem e praticam ou que apenas escutam? Hoje, Deus está nos chamando a construir. Você e eu precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Nós precisamos construir a nossa vida sobre a obediência. Nós somos chamados a construir, a apoiar a nossa existência na obediência ao Senhor. Nós somos chamados a viver a nossa vida apoiado naquilo que Jesus disse, no que o Senhor mandou, naquilo que Ele quer de nós. Isso já é desafio suficiente para uma vida inteira caminhando com Jesus. Eu tenho certeza que para cada uma das experiências em que nós tivermos dificuldade, o Senhor estende a mão e tem sempre uma palavra de consolo. Para cada uma das dificuldades da caminhada cristã, o Senhor Jesus diz: toma o meu jugo e o meu fardo. Para cada uma das experiências com Deus, em que é difícil obedecer, Jesus diz: a minha interpretação da vida é leve, o meu fardo é suave. Fica tranquilo, porque eu já venci esse mundo. Vocês também vão vencer. Se Jesus conseguiu vencer algo que nós não conseguimos vencer, que é o pecado, nós podemos descansar que Ele trilhou um caminho para que nós andássemos. Os seguidores de Jesus andam olhando as pegadas do Mestre. Aonde Jesus pisou? O que Jesus fez? O que Ele mandou? Essa é a diferença. Nós caminhamos com o Mestre. Se esse é o desejo do seu coração, eu te convido, fique em pé no seu lugar. As luzes serão apagadas e eu quero te dar a oportunidade de fazer desse momento um momento seu, especialmente profundo. De fazer desse momento um espaço para uma oração difícil. Para uma oração que te expõe, que abre lá do fundo do seu coração as barreiras e as durezas que foram levantadas por qualquer outra coisa que aconteceu na sua vida, por qualquer outra escolha que você tomou. Hoje há a oportunidade de nós abrirmos o nosso coração para o que Deus tem para nós e de construirmos a nossa vida apoiados em Jesus. Você reparou uma coisa? Nós não estamos apoiando a nossa vida nas nossas interpretações da realidade. Nós estamos apoiando as nossas vidas na caminhada e na palavra de Jesus. O que o Mestre diz é o melhor para nós. Faz sentido servir alguém melhor do que eu. Faz sentido entregar a nossa vida nas mãos de quem sabe muito mais do que eu e que você das dores dessa vida. Faz sentido obedecer a alguém que sabe e quer o melhor para mim. Faz todo sentido. Bom, feche os seus olhos no seu lugar. Eleva a sua voz ao Senhor, faça a sua oração. Dobre o teu coração na presença do Senhor agora e consagre diante dEle a sua vida, o seu coração, aquilo que tem ficado aquém da obediência. Abre no seu lugar espaço para que o Espírito Santo te convença, te aponte as coisas em que há necessidade de abrir mão por causa de Jesus,
de começar a obedecer, de incorporar na vida por causa de Jesus. Hoje é dia de iniciar propósitos de discipulado, é dia de pedir ajuda, é dia de buscar pela palavra do Senhor, é dia de reconhecer a nossa limitação, é dia de ter sede de Deus, é dia de reconectar o nosso caminho com os caminhos de Jesus, é dia de fortalecer as nossas mãos fracas, os nossos joelhos vacilantes, é dia de caminhar em direção a Jesus e dizer: Senhor, me ajude a caminhar, a apoiar a minha vida no Senhor, na vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a vida que o Senhor tem para mim, porque por melhor que sejam os meus planos, os planos do Senhor são melhores. A vontade de Deus é melhor, a ideia de Deus, a opinião de Jesus vale mais para mim, e eu quero temer isso, eu quero querer isso, e eu te peço: Senhor, me ajuda a orar assim, me ajuda a abrir mão das coisas nas quais eu não tenho obedecido, para que o Senhor seja colocado como prioridade, para que eu diga que o Senhor é o meu dono, para que eu consiga pela fé dizer isso, para que eu consiga olhar para Jesus e entender: eu preciso abrir mão para obedecer, porque eu preciso crer que a vontade de Deus é a melhor para mim, porque eu preciso aprender a ouvir de Jesus e caminhar em obediência.